Uma boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês e participar dessa quarta conferência da Reforma da Vila da Graça aqui em Joinville. Quero, desde já, ser grato, agradecer à igreja, representada pelo conselho, especialmente pelo pastor, pelo convite que chegou à minha pessoa e também à pessoa da minha esposa, Nayane. Estamos felizes, estamos alegres e é uma honra celebrar a Cristo Jesus com vocês aqui, tá bom? Também quero aproveitar a oportunidade para ser grato à mãe do nosso pastor, Dona Nair, que nos acolheu muito bem, uma pessoa finíssima, boníssima também, gente boa, a família ali do nosso irmão Wilson, comida hoje muito especial, almoço, foi muito bom. O presbítero Paulo, que nós conhecemos ontem, a sua esposa, família, enfim, Neemias, tivemos a oportunidade de conversar um pouco e acredito que o Senhor vai nos propiciar mais momentos para conversas edificantes no Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Eu espero poder conhecer mais pessoas aqui, para a gente interagir um pouco mais e nos edificar, certo? Vamos abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia, ou então ligue a Bíblia, né? Depende. Abra a Bíblia ou ligue a Bíblia, depende como você está aí. Livro do Apocalipse. Quando o pastor Renato Vagens ontem disse que era para abrir no livro do Apocalipse, eu fiquei com o coração pequeno. Se quer ver, vai ser no texto que eu vou ministrar. E aí saiu assim, raspando. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 2. Mas é bom que a gente fica dentro assim do mesmo espectro de entendimento teológico e eclesiológico também. Apocalipse capítulo 2, eu quero ler com vocês a carta que foi enviada à igreja de Éfeso, da parte do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, darei
o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos a assistência do Teu Santo Espírito neste momento. Nós precisamos e necessitamos de ouvir a Tua palavra através da exposição do texto sagrado. Portanto, tenha misericórdia de nós, nos dê sensibilidade espiritual para que a Tua igreja possa discernir o que o Espírito tem a dizer através desse texto. Por Tua gentileza graciosa, fala conosco, nos edifica para a glória do Teu nome. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Há um lema da nossa tradição de fé reformada, lema este que foi preconizado por um teólogo holandês do século XVII, que diz o seguinte: Igreja reformada sempre se reformando. Esse slogan de tradição reformada fala sobre a necessidade que a igreja tem de voltar do caminho, ou ao caminho, melhor dizendo, sempre que a mesma se desviar dele. Por exemplo, a igreja precisa de uma reforma no púlpito quando este deixa de ser sola escritura. A igreja precisa de uma reforma no culto quando este deixa de ser só lhe deu glória, somente a Deus a glória. A igreja precisa de uma reforma em sua vida prática sempre que esta deixa de ser sola gratia, somente a graça ou somente pela graça. A igreja precisa de uma reforma em seu propósito quando este deixa de ser solos Cristo, somente Cristo. A igreja precisa de uma reforma em sua confiança quando esta deixa de ser sola fide, somente a fé ou somente pela fé. Portanto, sempre que necessário e sempre que exigida, a igreja precisa passar por reformas. Igreja reformada sempre se reformando. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um tipo de reforma que acredito que você há de concordar comigo. Um tipo de reforma que tem sido negligenciada e que tem sido ignorada pela igreja. Uma reforma que deve ser prioritária, precípua, necessária. Na escala de prioridades, ela deve estar no topo, de modo que a igreja precisa estar bem atenta a ela. E, no entanto, a igreja tem assim negligenciado. Falo da reforma do coração. E quando falo da reforma do coração, acredito que o texto que foi lido nos ajuda a entender melhor o que me proponho a falar sobre a reforma do coração. Voltemos os nossos olhos para o texto do Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Tudo começa quando Jesus endereça a sua carta ao anjo da igreja de Éfeso. É provável que este anjo seja o pastor da comunidade local da igreja de Éfeso. Há discussão sobre isso, mas é provável que seja o mensageiro, já que a palavra pode ser muito bem traduzida por mensageiro. Daí, Jesus entrega a palavra ao anjo da igreja, ao pastor, ao mensageiro, que vai ser o canal para entregar a mensagem à igreja de Éfeso.
Então tudo começa com o anjo da igreja, que tem essa responsabilidade de comunicar somente e unicamente as palavras de Cristo Jesus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. E aí nós nos deparamos com uma autoapresentação do próprio Senhor Jesus Cristo. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que isto significa? O versículo de número 20 do capítulo 1 nos esclarece isso. Versículo 20, capítulo 1 do Apocalipse. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então percebam que o versículo de número 20 elucida o versículo de número 1, parte B do capítulo 2 do Apocalipse. Então, quem é o Senhor Jesus Cristo aqui nesta autodescrição? Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores. Portanto, quando Jesus se revela como aquele que tem em sua mão direita as 7 estrelas, que são os 7 anjos, ele está dizendo que ele é aquele que tem o domínio sobre a igreja. Ele tem a igreja em sua mão. Ele tem os pastores em sua mão direita. Ele tem autoridade sobre a igreja. Ele é soberano. Ele é o Senhor da igreja. Ele é quem governa a igreja. Ele é o Altíssimo. Ele é aquele que deve ser adorado. Ele é o Deus majestoso. E aqui no capítulo de número 1 nós temos uma descrição maravilhosa através de imagens e figuras de quem é esse Senhor. No versículo de número 12 do capítulo 1, nós lemos: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, Jesus é o nosso Deus, é aquele que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. É o Senhor que tem uma vida indestrutível. A propósito, Ele é o Deus incriável, o autor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, que está sentado no alto e sublime trono, e é santo, santo, santo 3 vezes. É a Ele que nós prestamos culto, é a Ele que nós rendemos glória. Ele é o Senhor da igreja, e é Ele que está falando com a igreja, esse Senhor majestoso, esse que é o único Senhor. Além de ter autoridade, ser soberano, ser majestoso, diz o texto também que Ele é aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Isto é, Ele anda no meio da igreja, e esse andar no meio dos 7 candelabros, no meio da igreja, significa que Ele conhece profundamente a sua igreja.
Não apenas a ideia é que ele tem intimidade e comunhão com a igreja, mas ele perscruta, investiga a igreja e sabe o que está passando com a sua igreja. Portanto, estas são as palavras daquele que tem autoridade para falar acerca da igreja que ele conhece. Deste modo, o que nos resta é prestar bastante atenção ao que ele tem a falar. Em sequência, depois da autoapresentação, antes de chegar no ponto que nos cabe, que é a necessidade da reforma do coração, de maneira muito justa, Jesus começa a tecer alguns elogios a esta igreja, com muita justeza. Ele não poupa elogios a esta igreja. E ele começa dizendo, em primeiro lugar, que essa igreja é uma igreja que tem um labor incansável. Perceba aqui no versículo de número 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Isto aqui é um indicativo de que a igreja era uma igreja que labutava, que trabalhava, uma igreja infatigável, uma igreja que laborava no serviço ao Senhor. Então esse é o primeiro elogio, o labor incansável dessa igreja. Aí Jesus vai para um segundo elogio. Jesus elogia essa igreja falando sobre o discernimento dela. Não é apenas uma igreja que labuta no serviço, mas é uma igreja que tem discernimento. Veja, ainda no versículo de número 2, a parte B: sei que você não pode tolerar homens maus. Provavelmente uma referência aos hereges que estavam tentando se infiltrar na igreja. Sei que vocês não podem tolerar homens maus. E aí perceba, vocês puseram à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Vocês descobriram que eles eram impostores. Uma igreja que tinha discernimento. A igreja, portanto, é elogiada pelo seu labor incansável, pelo seu discernimento. E ainda dentro dessas palavras, quando Jesus diz, você não pode tolerar, você, igreja, não pode tolerar homens maus, você pôs à prova os que dizem ser apóstolos. Há também aqui embutido um elogio, um outro elogio. Era uma igreja firme na doutrina. Você tem uma igreja aqui ortodoxa, uma igreja de doutrina certa. É por isso que ela tem essa capacidade de discernimento. Ela conhece bem a sã doutrina. E Jesus faz esse elogio. Vocês puseram à prova os impostores, vocês conhecem bem, vocês discernem porque vocês têm uma boa doutrina. Além disso, Jesus elogia essa igreja no versículo de número 3, falando acerca da sua resiliência. Veja, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uma igreja que aguentava pressão, uma igreja que suportava a tribulação, uma igreja que era invergável, uma igreja que lutava, que pelejava e não desistia e saía tripudiando e vencendo os seus adversários. Uma igreja que não desfalecia, uma igreja que não desanimava, uma igreja firme, uma igreja resiliente. Tem mais. Ademais, Jesus elogia essa igreja sobre a moral dela. Versículo de número 6. Também há outra coisa a favor de vocês. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Há uma discussão sobre que tipo de seita era esta, mas eu acredito que os nicolaítas, pegando uma linha já determinada por alguns intérpretes,
uma seita de filosofia ou de ideologia gnóstica, e que, portanto, por causa dessa filosofia gnóstica, dava abertura e licença ao pecado, já que o gnosticismo fazia esse dualismo, essa dicotomia entre a matéria e a parte imaterial. A parte imaterial é a parte boa e a parte material, que é concreto, é a parte ruim. E aí você tem um neoplatonismo talvez aqui, de modo que os nicolaítas, eles poderiam muito bem participar de um culto pagão onde rolava prostituição, enfim, coisas do tipo, porque o que importava era a alma e não necessariamente o corpo. E aí é provável que Jesus esteja dizendo assim: olha, eu conheço vocês, igreja, vocês têm rejeitado a prática libertina dos nicolaítas. Vocês não são libertinos. Vocês se preocupam com a pureza pessoal. Vocês avançam na santificação. Então perceba, essa igreja recebe uma avaliação, não sei se seria exagero dizer 5 estrelas, mas vamos colocar 4 estrelas. Uma igreja que trabalhava de maneira infatigável, uma igreja que tinha discernimento, uma igreja que era boa na doutrina, uma igreja que era resiliente, uma igreja forte, uma igreja perseverante, e uma igreja que conservava a sua pureza. Não há nenhum indício aqui no texto de que havia algum problema de natureza moral entre os irmãos. Porém, e é aqui que está o problema, irmãos, nessa conjunção de contraste grave. Porém, versículo 4, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. A igreja caiu do primeiro amor. O que significa cair do primeiro amor? Para nós entendermos melhor o que é o primeiro amor. Eu acho muito interessante e fácil de entender quando o Warren Wiersbe, ele dá a seguinte definição do primeiro amor. Ele diz o seguinte em seu comentário: o primeiro amor é aquela devoção a Cristo que caracteriza frequentemente o recém-convertido. O primeiro amor é aquela devoção a Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido. É quando aquele que foi encontrado por Jesus é deslumbrado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. E aí a sua experiência de existência agora é unicamente a seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa passa a ser a sua filosofia de vida. E essa passa a ser a sua mola propulsora. É isso que dá sentido à existência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e isso em Cristo Jesus, com os pecados perdoados. O primeiro amor, portanto, é esse entusiasmo com a glória de Deus, é esse encanto com o Senhor que nos salvou na cruz do Calvário, é esse fascínio. É o coração que é arrebatado. É o ler as Escrituras e ser tocado. E não somente ler as Escrituras e ser tocado, mas responder em oração dizendo assim: Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que eu, Senhor?
E aí você passa a olhar para os outros com graça e misericórdia. E você mira o outro que ainda não teve a experiência de amor, de salvação que você teve, como um alvo desse amor. E aí você tem paixão pelos perdidos. O seu coração se entristece quando a glória de Deus é ofuscada. E ao mesmo tempo se alegra quando essa glória é manifesta. Esse é o primeiro amor. Sendo assim, quando Jesus acusa esta igreja de ter caído do seu primeiro amor, e aí ele diz assim: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Jesus não está querendo que essa igreja volte para os primeiros passos. Não é uma volta ao tempo para ser uma criança que precisa de leite. Não, a igreja já maturou. A igreja já está adulta. A ideia é voltar às motivações santas, às santas afeições do início. A experiência gloriosa que jamais deve ser arrefecida, porque se assim for, será um caos a vida. Por isso que Jesus é veemente e claro com as suas palavras. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Jesus está dizendo a essa igreja o seguinte: olha, vocês precisam de uma reforma. E vocês precisam de uma reforma no coração. Do lado de fora está tudo bem. Mas do lado de dentro, o coração de vocês não está tão bem. Sabe, irmãos, é possível vivermos dentro de um ambiente eclesiástico reformado, com os seus elementos de culto reformados, ter uma pregação reformada, louvores cristocêntricos, orações reformadas que visam somente a glória de Deus, uma liturgia de ordem reformada e mesmo assim ter um coração deformado. Se assim for, há um problema gravíssimo, porque se nós tivermos toda uma estrutura reformada sem um coração reformado no amor de Deus, as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto devem nos alcançar lá no capítulo 13, os primeiros versículos. Vocês podem funcionar com muita glória através dos dons espirituais que vocês têm, parafraseando as palavras do apóstolo Paulo. Mas se vocês não tiverem amor, para nada servirá. Temos aqui a igreja de Éfeso, que está sendo acusada de ter abandonado o que é essencial para a vida cristã. Eu diria, é o oxigênio da vida cristã, o amor. Agora, a pergunta que eu desejo levantar e que deve nortear a nossa reflexão a partir de agora é a seguinte: como é que uma igreja pode cair do seu primeiro amor? Desejo oferecer algumas respostas à luz do texto e do contexto da igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, a igreja pode cair do seu primeiro amor se acostumando com o sagrado.
Nós temos uma igreja que a essa altura da história já tinha 40 anos de existência. 4 décadas. Há 40 anos, o apóstolo Paulo, em sua 3ª viagem missionária, tinha plantado essa igreja. E essa igreja, ela nasce, é plantada e nasce e começa a crescer em amor. Tanto é que quando você lê a carta que Paulo envia à igreja de Éfeso, você vê o apóstolo Paulo falando da comunhão que esses irmãos têm e devem ter no amor. Não há nenhuma acusação da parte do apóstolo Paulo quanto à falta de amor. Pelo contrário, a igreja respirava uma vida de comunhão. Havia amor. Mas o tempo passou. E com o tempo, o amor. O tempo foi passando. E parece-me que com o tempo, o amor foi se arrefecendo, foi esfriando, foi declinando, foi acabando. O tempo. Fato é que quando Jesus diz assim, você abandonou, a palavra aqui no texto para abandono dá a ideia de divórcio. O texto grego é rejeição, é divórcio, é abandono. Mas note o seguinte, que o divórcio não acontece de uma hora para outra. É por isso que as palavras do comentarista alemão Adolf Puy faz sentido, quando ele diz assim, olhando para esse texto, o abandono do primeiro amor da igreja de Éfeso não foi um ato de rejeição, foi um ato de esquecimento, ou melhor, foi produto do esquecimento. Adolf Puy faz esse comentário muito interessante, porque não foi um ato de rejeição. A igreja não disse assim, vamos abandonar o primeiro amor. Não foi um ato de rejeição. Mas a igreja, aos poucos, foi se divorciando, porque não cultivou esse amor. E aí a igreja cai do primeiro amor. Não foi um ato de rejeição, foi simplesmente... O amor foi esquecido com o tempo. E aí há uma relação aqui, perceba, há uma relação entre o tempo, já que a igreja tinha 40 anos de existência, e o costume com o sagrado. Porque o que é que acontece? Você já ouviu a expressão se acostuma com o tempo. Isso tanto se aplica ao positivo como ao negativo. Nesse caso aqui, escute no sentido negativo. Com o tempo se acostuma, ou se acostuma com o tempo. A igreja, com o passar do tempo, parece que foi se acostumando. E é aqui que está o problema, irmãos. Ou um dos se acostumar com o sagrado. Parece que a gente se acostuma com isso aqui. A gente se acostuma. A gente pode se acostumar com pregação, isso não é bom. A gente precisa ouvir, como a gente ouviu ontem o pastor precisa pregar como pregou ontem. Fazendo o nosso coração aquecer, sem se acostumar com isso. Mas parece que a gente vai se acostumando com uma boa pregação. A gente se acostuma com os louvores. A gente se acostuma com a comunhão, as mesmas caras, as mesmas pessoas. A gente se acostuma com o dia do Senhor, domingo, uma vez o culto. A gente se acostuma com a liturgia. E a gente vai se acostumando, e se a gente não tem cuidado, sabe o que é que acontece, irmãos? A gente vai morrendo como um sapo feliz. Você pega um sapo
Se você tem uma panela com água fervente e coloca o sapo na água, ele bate e pula, vai embora. Mas se você tem uma panela e coloca a água ali numa temperatura que dê para o sapo, ele entra e ali fica. Você coloca ele, ele fica ali. E aí você aquece, começa a aquecer com fogo a panela e a água vai ficando morninha. E o que é que acontece, irmãos? O sapo vai se acostumando com a temperatura. A temperatura começa, a água começa a ferver, o sapo ali, ó. Ele vai relaxando, ele vai relaxando, ele vai relaxando e ele morre feliz. E a igreja pode morrer assim, se acostumando, relaxando. O costume consagrado. E aí vem as palavras do A.W. Tozer sobre isso, quando ele diz assim: não tem coisa mais tenebrosa, e aqui eu estou parafraseando Tozer, não tem coisa mais tenebrosa do que se habituar com a solene presença de Deus no culto. Porque veja, o Espírito habita no meio da igreja, está entre nós. O Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, está na igreja. Deus está no nosso meio. Mas parece que nós perdemos o encanto. Parece que perdemos a santa reverência. Nos acostumamos. E isso é perigoso demais. O pregador se acostuma com a pregação, com a boa teologia, com o evangelho. A igreja também. Isso é perigo. Isso é perigoso. A igreja aqui tem 4 anos. Nosso desejo é longevidade para a igreja. Que Tiago fique aqui por mais tempo e envie alguém para a Índia. Sempre com entusiasmo. E a igreja é sempre entusiasmada, sem perder o encanto, sem perder o fascínio, sem perder a beleza, sem perder o brilho, sem perder o sorriso. Sempre com aquele entusiasmo do novo convertido, né? Conta-se que o novo convertido, ativo na igreja, feliz, sempre sorridente, e ali o diácono já de idade, experiente, olhando para aquele irmão e dizia assim consigo mesmo: esse irmão está começando agora, ele não sabe de nada, por isso que ele está assim. E aí o diácono assim, bem fechado, bem carrancudo, assim, olhava para o irmão assim, meio atravessado, e o irmão sempre a paz do Senhor, aquela alegria, aquele entusiasmo, e o diácono incomodado com a alegria do recém-convertido. Aí teve um dia que o diácono chamou o novo convertido assim e disse: deixa eu bater a real para você, deixa eu dizer um negócio para você. O tempo vai passar. E quando o tempo passar, meu irmão, você vai ficar assim como eu. Aí o menino olhou para o diácono assim, cabelo branco, e disse: quando eu ficar como o senhor, eu quero me converter de novo. Com essa cara, meu. O costume consagrado pode levar a igreja a cair do seu primeiro amor. Mas em segundo lugar, o que pode levar uma igreja a cair do primeiro amor? O ativismo religioso. No versículo de número 2, o Senhor faz aquele elogio acerca do trabalho da igreja. Uma igreja laborosa, uma igreja que servia de maneira incansável, que trabalhava. John Stott, ele vai dizer o seguinte acerca dessa igreja, ele vai dizer o seguinte: a igreja de Éfeso era como uma colmeia industriosa, uma igreja produtiva, uma igreja que arregaçava as mangas e partia para o trabalho. Não era uma igreja preguiçosa, não era uma igreja que pagava para ver, não. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja empenhada, uma igreja que estava no serviço.
Eu acho muito interessante quando Charles Swindoll, em seu livro Igreja Desviada, a necessidade de uma nova reforma, ele tenta explicar aqui o que aconteceu com a igreja de Éfeso, ilustrando da seguinte maneira: imagine um casal, são recém-casados, e aí tudo é ensejo para o romance, tudo é motivo para o romance. Os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos. Mas aí vem as responsabilidades, as preocupações, as atividades de cada um, vem os filhos também. Tem que educar os filhos, tem que cuidar bem dos filhos. Aí vem a preocupação com as contas. Tem que investir, a gente tem que trabalhar, tem que funcionar, a nossa família precisa funcionar. E aí cada um dando conta do recado em seu respectivo ambiente de trabalho e só se encontram no final do dia para perguntar como é que foi o dia, uma série de coisas. E aí Charles Swindoll diz assim: por causa dessas muitas atividades, aquilo que era uma intimidade virou uma relação mecânica. E isso pode acontecer com a igreja. Escute só, eu não estou dizendo aqui que se a igreja trabalhar muito para o reino de Deus, à luz da proposta que a igreja tem para o crescimento dela, por exemplo, ela vai cair do primeiro amor. Não é isso. A questão é quando o serviço a Deus é prioritário e Deus não é mais prioritário. Isto é, a prioridade é o serviço a Deus e não o Deus do serviço. A prioridade seria a conferência e não o Deus da conferência. Não, a prioridade é o Deus da conferência. É Cristo Jesus em nosso meio. Precisamos trabalhar e colocar isso para funcionar, sim. Mas não podemos nos distrair com isso, ao ponto de perdermos a nossa intimidade com o Senhor, a nossa vida de oração, a leitura da palavra de Deus. O sacerdote católico do século passado, que meditou muito sobre a questão da solitude, o Henry Nouwen, ele diz assim: às vezes nós arrumamos ou damos ouvidos às distrações aqui do lado de fora, porque estamos incomodados com os ruídos aqui do coração. Aí nos distraímos aqui fora, com o barulho, com as vozes, porque não queremos dar ouvido ao grito de socorro do nosso coração, porque talvez a nossa alma, o nosso coração, o nosso interior esteja dizendo assim: eu preciso de um tempo na presença de Deus. E é difícil nessa correria, nessa rotina, é difícil essa disciplina espiritual de tempo na presença de Deus, ficar sós com o Pai, que nos vê em secreto e que nos recompensa. Parece que isso é difícil demais. Coloca C.S. Lewis: os puritanos do século XVII, eles oravam 2 horas e parecia que era 2 minutos. Nós oramos 2 minutos, parece que são 2 horas. Muita inquietação, muita agitação. E aí parece que nós arrumamos as nossas atividades para amortecer a dor de uma vida vazia. Precisamos ter cuidado para que o amor não seja diluído nas nossas atividades ministeriais.
nas nossas atividades eclesiásticas. Muito cuidado com isso. O Deus do trabalho é mais importante do que o trabalho de Deus. Precisamos de intimidade com Ele. Mas essa igreja pode ter caído do seu primeiro amor também. Não apenas pelo costume consagrado, não apenas por causa do ativismo religioso, mas em terceiro lugar, essa igreja, ela pode ter caído do seu primeiro amor por causa, e aqui não conclua precipitadamente, deixa eu falar, ela pode ter caído do seu primeiro amor por causa da luta pela verdade. Meus irmãos, nós temos uma igreja que é boa de doutrina, a igreja de Éfeso. Quem foi o plantador dessa igreja? O apóstolo Paulo. Paulo passou 3 anos ensinando todo o conselho de Deus. 3 anos ensinando todo o conselho de Deus a esta igreja, a igreja de Éfeso. Então, note que a igreja, ela é plantada com essas bases paulinas evangélicas. Ela recebe a verdade do evangelho na íntegra. E não apenas essa igreja teve Paulo como um pastor teólogo, mas teve Apolo, teve Timóteo, no final teve o próprio João. Uma igreja que esteve sob os cuidados pastorais de pastores que estavam sempre prezando pela doutrina. Portanto, uma igreja doutrinariamente correta. Acrescente o fato de que antes do apóstolo Paulo se despedir dessa igreja, ele adverte os presbíteros quanto aos possíveis lobos travestidos de ovelhas, isto é, os impostores, os falsos apóstolos, os falsos mestres que estavam por vir e que poderiam desgraçar a igreja. Então, o apóstolo Paulo, antes de partir, ele adverte os presbíteros: tenham cuidado. De maneira que você tem uma igreja preparada, bem treinada, habilidosa com a palavra, que tinha uma arte teológica brilhante, discernir as coisas, o erro do engano, por mais sutil que fosse, a igreja discernia. Tanto é que há um elogio: vocês puseram à prova os que se dizem ser, mas não são. A igreja desmascarou os falsos mestres. Então você tem uma igreja boa na doutrina. Qual é o problema aqui, irmãos? A igreja cuida muito bem da letra, mas se esqueceu de cuidar do coração. George Led, ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: a luta contra os falsos ensinamentos e o ódio contra os hereges que queriam destruir a igreja endureceram os sentimentos dessa igreja. Porque a igreja era tão dura, firme na doutrina, que isso acabou trazendo para o coração uma certa dureza. A igreja ficou seca. O que acontece? Você não tem uma igreja aqui, agora, em Éfeso, que tem lágrimas nos olhos. Você tem uma igreja que tem sangue nos olhos. Você tem uma igreja que vai para o enfrentamento e vence, que ganha o debate, mas perde a alma.
Isso pode acontecer conosco, irmãos. A gente ser muito bom de doutrina, muito bom de Bíblia, muito bom de teologia, mas perder a essência. Ficar desprovido do essencial, do amor. Perder o encanto. E a preocupação ser apenas uma, teologicamente correta. Uma igreja, o pastor Renato Vargens falou ontem aqui sobre isso. Ele tocou nesse ponto em algum momento. Pode ser fiel na doutrina, mas irmãos, se não tivermos amor. Isso faz lembrar, da história bem-humorada do sujeito que estava para se precipitar porque estava de mal com a vida. E aí ele foi pular. Aí um irmão se aproximou e disse: mas você vai tirar a sua vida, por quê? Disse: não, Deus não me ama. O irmão disse: você acredita em Deus? Acredito, mas Ele não me ama. Aí me diga uma coisa, qual é o Deus que você acredita? O Deus dos cristãos ou Deus... Não, Deus dos cristãos. Você é cristão? Sou cristão. Mas você é cristão o quê? É cristão católico ou protestante? E o cara lá para pular, Eu sou cristão protestante. Ah, que bom, rapaz, eu também sou cristão protestante. Mas você, me diga uma coisa assim, você é cristão protestante de que denominação? Batista. Rapaz, que bom, também sou batista. Sou cristão, protestante, batista. Aí me diga uma coisa, é batista do sul ou batista do norte? Aí o irmão disse, do sul. Ah, rapaz, que coisa boa! Eu também sou cristão, protestante, batista, convenção lá do sul. Mas me diz uma coisa, o irmão é cristão, protestante, batista, convenção do sul, reformado ou o irmão assim é arminiano? Sou arminiano, então pode pular, meu. Sabe, irmãos, às vezes a nossa preocupação é em ganhar o debate, é em estar certo. E a gente parece que perde o amor, sabe, pela vida, o amor pelo outro. Estou falando em tolerar os falsos ensinamentos, não é isso. Mas é, antes de qualquer coisa, ter um coração que ama a Deus e que ama o próximo. Precisamos ter muito cuidado. Sim, devemos lutar de maneira feroz contra os falsos ensinamentos, mas isso em amor. Agora, partindo para os finalmentes, a pergunta é a seguinte: o que é que pode trazer uma igreja de volta ao seu primeiro amor? Porque o propósito do Senhor Jesus não é acabar com essa igreja. O propósito do Senhor Jesus é trazer essa igreja de volta. Jesus não está querendo pisar na igreja. Pelo contrário, Jesus está querendo reacender a chama da igreja. Ele não veio para apagar o pavio que fumega. Ele veio para acender. E aqui ele chama a igreja de volta. E aí a pergunta é, como uma igreja que caiu do primeiro amor, e isso se aplica não apenas à igreja local como um todo, mas a cada crente individualmente, como um crente que caiu do seu primeiro amor, como a igreja pode voltar ao seu primeiro amor? Nós temos uma resposta da parte do Senhor Jesus, que é a seguinte: a igreja pode voltar ao primeiro amor, levando a sério duas coisas.
Em primeiro lugar, a advertência e, em segundo lugar, a promessa. Jesus adverte a igreja. E qual é a natureza dessa advertência? Versículo 5: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E aí a advertência termina no versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então perceba comigo, a advertência começa com Jesus dizendo o seguinte: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Estamos diante de uma igreja caída. Trata-se de uma queda espiritual. Isso é muito interessante, porque, como eu disse no início, introduzindo a mensagem, a igreja tem negligenciado a reforma do coração. E Jesus está dizendo o seguinte, que esse abandono do primeiro amor é uma queda espiritual. Geralmente, quando alguém fala assim, rapaz, o pastor caiu. Aí o outro diz assim, pergunta, né? Com quem? Porque o pecado geralmente está associado à imoralidade sexual. Geralmente a questão é, as pessoas pensam logo estritamente no desvio moral. Só que aqui, meu amado irmão, você tem uma igreja moralmente irretocável. Não há nenhum indício sequer de imoralidade aqui nessa igreja. No entanto, porém, entretanto, não obstante, a igreja estava caída. E somente Jesus para fazer esse diagnóstico. Uma igreja caída espiritualmente. E aí Jesus diz o seguinte: lembre-se de onde caiu. Isto é, vocês caíram do primeiro amor. E aí se arrependam e voltem às primeiras obras. E aí, irmãos, vem a advertência assim, no seu ponto mais grave. Porque se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é o candelabro, irmão? O candelabro aqui, o castiçal, é a igreja. E para que servia o candelabro? Única e exclusivamente para iluminar. O que é que Jesus está dizendo, portanto? Se vocês não iluminarem, eu vou remover vocês, porque vocês foram feitos para iluminar esse mundo tenebroso. E como é que ilumina o mundo tenebroso? Com o amor. Irmãos, com os nossos dons, a gente pode até impressionar as pessoas. Com uma boa pregação, com um bom louvor, a gente pode impressionar o mundo, mas iluminar, a igreja só ilumina quando ela ama ao Senhor de maneira desinteressada pelo que Ele é, pelo que Ele fez em Cristo Jesus, e quando ela vive em comunhão. Isso ilumina o mundo. O mundo olha e diz assim: essa é a igreja triunfante, porque ela só brilha em amor, a luz é isso. E aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, não faz sentido vocês continuarem existindo sem cumprir o propósito para o qual eu designei vocês. Brilhar. Vou remover caso vocês não se arrependam.
As palavras de Grant Osborne: uma igreja que não ama já não serve mais para ser igreja. Por isso que Jesus diz: eu vou remover, porque não faz sentido existir. Temos aqui, portanto, uma advertência grave. Agora, irmãos, Jesus vai para o apogeu da advertência, quando diz no versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, e o ter ouvido aqui é obedecer, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ouvir é obedecer, ouvir ao Espírito é obedecer. Jesus está dizendo: obedeçam, senão vocês serão removidos. Mas tudo termina, irmãos, com uma promessa graciosa. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É importante deixar claro que, apesar da situação da igreja, a igreja já era vencedora, porque o vencedor é aquele que participa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então a igreja triunfante é aquela que triunfa com Cristo na cruz do Calvário, e Cristo já conquistou a vitória por nós, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. De modo que quando Jesus faz essa promessa, Jesus coloca essa igreja no já. O ainda não deve ser motivado pelo já. A igreja já é vencedora, a igreja de Éfeso já está assentada nas regiões celestiais em Cristo. Paulo disse isso. A igreja já está nas regiões celestiais, mas ainda não. Ela ainda não descortinou a eternidade. E nesse ainda não, Jesus diz o seguinte: enquanto vocês ainda não saiam dessa situação e vivam, antecipem o gozo eterno, porque tem algo à espera de vocês e é coerente que vocês vivam com base nessa espera. Eu tenho reservado para vocês a árvore da vida que está no paraíso. Esta árvore que não foi tocada por Adão e Eva. Foram proibidos por causa do pecado. A árvore que dá o fruto, cujo fruto é o fruto da imortalidade. O que Jesus está prometendo a esta igreja é: eu tenho algo mais glorioso do que a criação lá no princípio. Eu tenho a recriação de todas as coisas e vocês serão imortais. Eu darei a vocês uma vida incorruptível, indestrutível. Nós chegaremos no momento da nossa vida, irmãos, com Deus, onde a gente não vai saber mais o que é pecado. A gente não vai saber mais o que é cair do primeiro amor. Nós estaremos plenificados no amor de Deus, literalmente na dança da Trindade, que nunca mais se acabará em nossas vidas. No paraíso de Deus, restaurado. A esposa do R.C. Sproul perguntou a ele: meu filho, a gente vai se conhecer lá? Aí ele disse assim: eu não sei nem se eu vou me reconhecer, porque eu não vou saber mais o que é pecado. Há uma promessa para a igreja. E essa árvore da vida aqui, irmãos, só é possível por causa da árvore da morte, a cruz do Calvário. Ele venceu por nós, morrendo por nós na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram imputados em Cristo Jesus. A ira de Deus recaiu sobre ele. O Cordeiro de Deus foi imolado. Foi morto. Mas ao terceiro dia, o Senhor da igreja ressuscitou dentre os mortos. E é este Senhor que ressuscitou dentre os mortos que faz a promessa ao vencedor. Vocês já são vencedores
mas ainda não. Enquanto não, lutem por uma vida coerente com a vida eterna que eu tenho para vocês. Eu quero concluir agora, literalmente, com as palavras de um pregador escocês que disse o seguinte: uma vida cristã vitoriosa é uma vida de recomeços. Uma vida cristã vitoriosa é uma vida de recomeços. Eu não sei você, meu irmão, mas eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar, sabe? Preciso recomeçar. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, e Ele vai ter. Afinal, somos a Igreja Triunfante.